Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de falar um pouco mais ainda sobre o concurso da Polícia Civil com vocês. Um dos temas é sobre a organização administrativa, que está dentro do direito administrativo, e é importante esse entendimento de vocês para uma boa prova. Então, a organização administrativa, ela se subdivide em algumas classificações. Uma delas é quanto aos órgãos. Os órgãos são centros de competência instituídos para o desempenho das funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Uma outra classificação é quanto à função. Função é o encargo atribuído ao órgão, é a atividade exercida pelo órgão. E ainda, agentes. Os agentes são as pessoas que exercem essas funções e os quais estão vinculados a um órgão. E aí tem a classificação quanto ao cargo. Os cargos são os lugares criados por lei, são reservados aos agentes. Falando ainda sobre direito administrativo, sobre organização administrativa, podemos dizer que são características dos órgãos não ter personalidade jurídica, expressa a vontade da entidade a que pertence, como a União, ao Estado e ao município. É meio instrumento de ação dessas pessoas jurídicas. É dotado de competência que é distribuída por seus cargos. Bom, podemos dizer ainda que os órgãos se classificam em quanto à posição estatal, quanto à estrutura e quanto à atuação funcional. Quanto à posição estatal, são órgãos independentes, se originam da previsão constitucional. São os três representativos dos três poderes. Por exemplo, executivo, legislativo e judiciário. Não tem qualquer subordinação hierárquica. Suas funções são políticas, judiciais e legislativas. Seus agentes são denominados agentes políticos. Como exemplo, Congresso Nacional, Câmara de Deputados e o Senado. Temos ainda dentro quanto à posição estatal, os órgãos autônomos. Esses órgãos autônomos são localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados aos seus chefes. Têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. São órgãos diretivos de planejamento, coordenação, controle. Seus agentes são denominados agentes políticos, nomeados em comissão. Não são funcionários públicos. Exemplo, são ministérios de secretaria de planejamento e outras demais secretarias. Ainda temos quanto aos órgãos superiores, são os que detêm poder de direção. Esses órgãos superiores eles se encontram dentro dessa posição estatal. Eles detêm poder de direção, controle, decisão e comando, subordinando-se a um órgão mais alto. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Têm liberdade restringida ao planejamento e soluções técnicas dentro de sua esfera de competência. Responsabilidade pela execução e não pela decisão política, como exemplos de gabinetes, coordenadorias, secretarias. Temos ainda dentro da posição estatal os órgãos subalternos. São os órgãos subordinados hierarquicamente a outro órgão superior. Realizam tarefas de rotina administrativa, reduzido poder de decisão. É predominantemente órgão de execução também. Como exemplo, temos as repartições, portarias, sessões de expediente. E vou falar um pouquinho ainda mais quanto à sua estrutura. Falando ainda sobre o direito administrativo, eu havia mencionado que os órgãos administrativos se subdividem em três: quanto à posição estatal, quanto à estrutura e quanto à atuação funcional. Bom, mencionando aqui ainda, eu quero falar sobre a estrutura, que está dentro, inclusive, da organização administrativa. A estrutura são órgãos simples, um só centro de competência. Exemplos: portaria, posto fiscal, agência da SRF, centro de competência, outros órgãos menores de estrutura também. A atividade é desconcentrada do órgão central para os demais órgãos subalternos, como exemplo, Delegacia da Receita Federal, Inspetoria Fiscal.
Quanto à atuação funcional, para podermos fechar aqui a organização administrativa, ela se classifica também em singular, essa atuação funcional. São os que decidem através de um único agente, como exemplo, os ministérios, as coordenadorias, as seccionais. Em singular e colegiado, assim se subdivide essa atuação funcional. Quanto ao colegiado, estes decidem por manifestação conjunta da maioria de seus membros, como exemplos, tribunais, legislativo, conselho de contribuintes. Bom, pessoal, assim então encerramos mais um tema importante da organização administrativa, que está dentro do direito administrativo e está no edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. É importante o estudo desse tema e curta nossa página, compartilhe com mais pessoas, deixe seu like. Um grande abraço para vocês.